Olá pessoal, o assunto da nossa videoaula prática de hoje é a estimativa do potencial hídrico em pimentão. Sabemos que quando um determinado tecido vegetal está em contato com uma solução, ele tende a trocar água com essa solução. A depender do potencial hídrico do tecido e da solução em questão, o tecido pode ganhar água dessa solução ou perder água para essa solução por meio do processo de osmose, até que o equilíbrio hídrico seja atingido entre o tecido e a solução externa. Exatamente o que o potencial hídrico ele vai nos apontar é o sentido em que ocorrerá a troca de líquido entre o tecido e a solução externa. É muito importante então entender o parâmetro fisiológico chamado de potencial hídrico, porque ele sempre nos informará em que sentido a água se moverá de um determinado meio para o outro. Sabemos, como nós já vimos na parte teórica da disciplina, que a água sempre tende a se mover do maior para o menor potencial hídrico. Então, a depender do potencial hídrico da solução que nós utilizaremos nesse experimento, o tecido de pimentão ele poderá ganhar água desta solução, caso o potencial hídrico do tecido seja mais negativo do que o da solução, ou ele poderá perder água para a solução, caso o potencial hídrico da solução seja mais negativo do que o potencial hídrico deste tecido. A troca de água entre o tecido e a solução externa ela vai acontecer nos nossos tratamentos até o momento em que o tecido e a solução externa estejam em equilíbrio hídrico. Significa que, em um determinado momento, a mesma quantidade de água que o tecido perde será a mesma quantidade de água que o tecido vai ganhar dessa solução externa. Idealmente, nós utilizaremos um conjunto de soluções em que, em uma certa solução, em uma dada solução, nós esperamos que o tecido ele já tenha o potencial hídrico dele igual ao potencial hídrico dessa solução, que nós ainda não sabemos qual é, né? Então, desta maneira, não acontecerá troca líquida de fato de água do tecido com a solução. E ao final do experimento nós podemos detectar isso por meio da mudança da morfologia do tecido, por meio de mudanças de curvatura no caso do tecido de pimentão. Então, resumindo, o objetivo da nossa videoaula prática de hoje, do nosso experimento, é encontrar uma determinada solução de sacarose cujo potencial hídrico desta solução seja igual ao potencial hídrico do tecido de pimentão que nós estamos investigando. E para isso nós precisaremos dos seguintes materiais: de um pimentão verde, água destilada, soluções de sacarose nas concentrações de 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 molar, 6 placas de Petri, um estilete, lâminas e em seguida nós faremos da seguinte maneira: nós vamos escolher no pimentão a face mais homogênea, mais retinha possível para tirar essas tiras. Podemos tirar em torno de 6 a 12 tiras. Fazendo a réplica do experimento, nós precisaremos de 12 tiras de pimentão, tá? Mas sendo apenas uma réplica, nós precisaríamos de 6 tiras. Então, essas 6 tiras, que eu estou mostrando aqui, elas foram retiradas, foram colocadas nas plaquinhas de Petri menores e em seguida nós adicionamos a água neste primeiro tratamento e nos outros tratamentos nós adicionamos as soluções de sacarose de 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 e 0,5 molar, até que a solução recobrisse completamente a tira de pimentão. E essa tira permaneceu então nessa solução por um período de 2 horas até que nós verificássemos o resultado do experimento. Também é importante avaliar a temperatura em que o ambiente está sendo conduzido, porque no final nós precisaremos do dado de temperatura para poder fazer o cálculo do potencial hídrico das tiras de pimentão. No nosso caso, nós conduzimos o nosso experimento a uma temperatura de 22 graus Celsius. Aqui nós temos uma visão geral do nosso experimento já montado. No início então do experimento, nós temos aqui uma repetição, um conjunto de placas de uma repetição, e aqui embaixo outro conjunto de placas de uma segunda repetição. Aqui nós temos, depois de transcorridas 2 horas,
os resultados, então, da curvatura dos pimentões na repetição 1 e aqui embaixo os resultados da repetição 2. Nós já podemos observar, então, aqui que na repetição 2, nós tivemos excelentes resultados com curvaturas bastante significativas do material, bastante evidentes. Então nós escolhemos essa segunda repetição para poder mostrar mais em detalhes os resultados aí para vocês. Depois de 2 horas de experimento, vamos ver o que aconteceu com as tiras de pimentão. Eu elaborei aqui para vocês uma tabela mostrando a situação de cada tira de pimentão no início do experimento, em cada uma das concentrações que nós utilizamos nos tratamentos. Então observem que a tira de pimentão em 0,0 molar, ou seja, em água destilada, ela no início do experimento ela estava desta maneira e no final do experimento ela adquiriu este formato. Em 0,1 molar de solução de sacarose, a tira no início do experimento estava deste formato e no final do experimento adquiriu este formato aqui. Em 0,2 molar de sacarose, no início do experimento, a tira apresentava este formato e no final do experimento ela já estava com este formato aqui. Então o que nós estamos observando é que à medida que nós diminuímos a concentração de solutos, a tira ela se torna cada vez mais curva. E já já nós iremos explicar o porquê disso. Então vamos continuar aqui. Em 0,3 molar de solução de sacarose, a tira no início do experimento estava neste formato e no final do experimento ela adquiriu este formato. Em resumo, todas as tiras de pimentão no início do experimento apresentavam o formato mais linear possível. Destacando aqui na tira de pimentão, vamos pegar essa de 0,2 molar para explicar para vocês. Essa parte mais verde escura aqui, ela contém a cutícula do pimentão. E essa parte mais em verde claro aqui, ela se refere ao mesocarpo do pimentão. É o mesocarpo o tecido responsável por ganhar ou perder água neste experimento. A cutícula, pelo fato dela conter células epidérmicas bastante justapostas, com parede celular bastante rígida, ela não é tão flexível, então ela não permite muita flexibilidade, ou seja, de ganho de volume ou perda de volume. E o tecido que de fato vai nos dar o indicativo do potencial hídrico, no caso deste tecido no experimento, é o mesocarpo do pimentão. E agora nós vamos aqui para o 0,4 molar e nós vamos ver então que no final do experimento ela apresentava este formato e a 0,5 molar, que no início do experimento apresentava esse formato ligeiramente curvo, no final do experimento ela deixou de estar com esse formato curvo, se tornando mais linear. Bem, então o que acontece? O mesocarpo do pimentão, ele ao ganhar água, ele acaba, as suas células acabam se expandindo. E ao se expandirem, essas células, elas acabam, aqui onde eu estou passando o cursor, essas células acabam se afastando umas das outras. E ao se afastarem, elas acabam forçando esta curvatura nesse material, nesse tecido. E a epiderme, pelo fato dela ser rígida, ela acaba não ganhando água, Então ela é obrigada a ceder para que as células do mesocarpo inchem, e acabem provocando essa curvatura aqui. Então o que nós podemos entender aqui deste nosso resultado? Que após 2 horas, em 0,0 molar, em água destilada, o mesocarpo ganhou água, ou seja, o tecido ganhou água. Em 0,1 molar, o tecido mais uma vez ganhou água, o mesocarpo se expandiu. Em 0,2 molar, o tecido ganhou água. Em 0,3 molar, ganhou água. Em 0,4 molar, observem bem aqui, no início do experimento nós tínhamos uma tira mais tendendo a um formato mais retilíneo e ao final do experimento ela se curvou. Então a gente vê que a curvatura ela foi
uma curvatura côncava, né? Ou seja, no sentido de tornar a face da epiderme do pimentão mais côncava. Significa que o mesocarpo em 0,4 molar, né, em solução de sacarose 0,4 molar, o mesocarpo ou o pimentão ainda assim ganhou água. Agora, muito importante, observem essa solução de 0,5 molar, o que aconteceu nela? O tecido no início do experimento ele já apresentava uma leve curvatura, né, uma curvatura côncava no sentido da epiderme do pimentão. E no final do experimento, ele já se tornou mais retilíneo. Significa que essas células aqui, elas perderam água, né? E a tira, ela acabou se tornando, então, mais retilínea. Então, entre 0,4 e 0,5 molar, aconteceu uma mudança de comportamento em termos de ganho ou perda de água por este tecido. Se até 0,4 molar o tecido ganhava água da solução externa, em 0,5 molar o tecido começou a perder água para a solução externa. Exatamente o momento entre 0,4 e 0,5 molar, que corresponderia ao não ganho ou não perda de água, esse momento não pôde ser capturado, porque requeriria uma solução de sacarose de uma concentração intermediária a 0,4 e 0,5 molar. Né? Se soubéssemos com precisão a concentração dessa solução, veríamos que a tira de pimentão não teria mudado de conformação desde o início até o fim do experimento. Ou seja, haveria um equilíbrio hídrico entre o tecido e a solução externa. E é exatamente, né, este ponto de equilíbrio que nos interessa entender, que nos interessa encontrar. Porque sabendo, conhecendo exatamente a concentração de solução de sacarose, que dá a esta solução um potencial hídrico, que confere a ela um potencial hídrico igual ao potencial hídrico do tecido, nós então podemos calcular o potencial hídrico do tecido por meio do cálculo do potencial osmótico da solução. Como nós calculamos o potencial osmótico da solução? Nós vamos utilizar a fórmula da pressão osmótica para realizarmos esse cálculo. A pressão osmótica, que é essa letra grega, né, que é o π, ela é igual a menos IRTC, onde o I é o grau de ionização dos solutos, que também é chamado de fator de Van 't Hoff. Ele nos diz a tendência de um determinado soluto em ionizar em solução. Por exemplo, o NaCl em solução, ele se dissocia em Na+, e Cl-. Portanto, 1 mol de NaCl se dissocia em 1 mol de Na+, e 1 mol de Cl-, né? Nós já vimos isso aí. O R ele representa o valor da constante universal dos gases, ou a constante de Boltzmann, que é igual a 0,008205 litros vezes megapascal, dividido por mol, vezes Kelvin. T representa a temperatura absoluta em Kelvin, então observem bem que a temperatura do nosso experimento ela foi dada em graus Celsius. Então nós precisamos fazer uma conversão de graus Celsius para Kelvin, para utilizarmos esta fórmula, onde Kelvin é igual a graus Celsius mais 273. Então assim nós encontraremos o valor da temperatura absoluta em Kelvin para a temperatura do nosso experimento. E C representa a concentração molar da solução dada em mol por litro, né? Então, se nós colocarmos todas essas unidades, né, que eu mencionei para vocês aqui na fórmula de pressão osmótica, nós vamos ver o quê? Π é igual a menos I vezes R. R é dado em litro vezes megapascal, dividido por mol vezes Kelvin, né? Então, a gente tem aqui litro vezes megapascal, dividido por mol vezes Kelvin, multiplicado pela temperatura em Kelvin, ou seja, vezes K, vezes a concentração molar da solução, que é mol por litro. Então aqui a gente corta litro com litro K no final, a gente corta este mol com este mol K no finalzinho e corta Kelvin com Kelvin. Então no final, a unidade de pressão osmótica vai ser um valor negativo, né?
em megapascal. Muito bem, pessoal, então chegando aqui mais ao final de uma videoaula, gostaria de deixar algumas questões para vocês responderem. A primeira questão: encontramos alguma solução de sacarose em que não tenha ocorrido alteração de curvatura da fatia de pimentão? Alguma solução em que, de fato, não tenha ocorrido nenhuma curvatura da fatia de pimentão? Qual o melhor valor de potencial hídrico poderia ser estimado para o pimentão neste experimento? Então vamos nos lembrar de considerarmos a temperatura em que o experimento foi conduzido, de 22 graus Celsius. E a terceira e última questão: quais as vantagens e as desvantagens do método apresentado? Então a gente deixa aqui algumas considerações finais acerca da importância da estimativa do potencial hídrico em tecidos, em diferentes meios. Nós precisamos nos lembrar que a água, ela se locomove ou ela se movimenta no sentido de um gradiente de potencial hídrico, tanto do solo para a planta quanto da planta para a atmosfera. Neste experimento de hoje, a solução de sacarose poderia ser muito bem a solução nutritiva presente no solo, e a fatia de pimentão poderia ser, fazer uma analogia, por exemplo, às raízes de uma planta. Sabemos que, para que ocorra a absorção de água pelas raízes das plantas, o solo ele não pode apresentar um potencial hídrico muito negativo, extremamente negativo. Isso dificulta demais o processo de absorção de água pelas raízes das plantas. Em contrapartida, as plantas, elas procuram a todo momento tentar reduzir ao máximo o potencial hídrico das suas raízes, para que assim o processo de absorção de água a partir do solo consiga ser um processo contínuo. Já estudamos, já mencionamos alguns mecanismos pelos quais as plantas realizam a redução do potencial hídrico radicular, como por exemplo o bombeamento ativo de íons presentes no solo para o estelo, reduzindo assim muito o potencial hídrico da raiz, bem como a ocorrência do processo de transpiração foliar, que ocasiona a formação de pressões negativas muito grandes, muito elevadas no xilema, o que consequentemente também ocasiona a redução hídrica de potencial hídrico bastante acentuado no xilema, e isso possibilita também a ascensão, a absorção de água a partir do solo e, logicamente, a ascensão da água pelo corpo das plantas. Então, eu deixo aqui para vocês essas questões para serem respondidas e eu aguardo vocês até a nossa próxima videoaula.